E aí galera, olha quem tá aqui de novo. Você lembra de mim? Lembra lá do vídeo da Suzana Vassalagem? Sou eu, professor Diego. E hoje eu vou trazendo para vocês uma questão que eu estava estudando agora há pouco aqui para um concurso que eu vou fazer domingo em Teresina, né? SEMEC. Uma questão sobre ditaduras da América Latina. Já vou abrir um parênteses aqui, pedir desculpa pro barulho chato de carros passando, porque eu tô próximo da rua, tá? Mas é assim mesmo. Vamos lá. Vamos tentar trabalhar. Ditaduras na América Latina. Estava estudando essa questão da FUVEST de 2009 e tem uma questão aqui que ela pode criar uma pegadinha. O enunciado da questão traz uma pegadinha que faz o aluno se enganar, né? Antes de eu ir para a questão, não se esqueça de deixar o seu like, tá? Se inscreve no meu canal, já agradecendo aqueles que já são inscritos e que curtiram meu outro vídeo. Valeu! Vamos à questão. Existem semelhanças entre as ditaduras militares brasileiras, 1964 a 1985, a ditadura argentina de 76 a 83, a ditadura uruguaia de 73 a 85 e a ditadura chilena do general Augusto Pinochet, né, de 73 a 90. Bom, primeiramente vou fazer uma rápida pincelada sobre o contexto mundial. Vivemos aqui o que? A Guerra Fria, né? Para falar dela eu tenho que fazer outro vídeo separado. Os Estados Unidos temiam devido à Revolução Cubana, outro assunto de outro vídeo separado. Inclusive eu acho que eu vou até fazer um vídeo só sobre a Revolução Cubana. E lá dentro da Revolução Cubana eu faço uma pincelada da Guerra Fria, né? Os Estados Unidos viviam uma tensão devido à crise dos mísseis que ocorreu em Cuba, né? Que é quando Cuba se torna uma república socialista apoiada pela União Soviética. Guerra Fria, lembra? Mundo dividido em dois lados, uma disputa ideológica e militar, especialmente de armas nucleares, desculpe, entre União Soviética e Estados Unidos, capitalismo e socialismo. E áreas de influências estão sendo usadas aí, no Vietnã, na China, na Coreia, onde está havendo conflito. E Cuba foi um lugar, né? Um local na América que houve conflito, que foi a Guerra Civil, né, dos guerrilheiros de Che Guevara contra o governo de Fulgêncio Batista, que foi uma das primeiras ditaduras da América Latina, lá em Cuba. Cuba foi o último país a se tornar independente e foi um dos primeiros a ter uma ditadura, né, de Fulgêncio Batista. Mas isso aí vai ser um assunto lá do vídeo, não vou dar spoiler não. Então, o que aconteceu? A União Soviética vai apoiar a República Socialista em Cuba. E Cuba fica na América, fica próximo dos Estados Unidos. E os Estados Unidos ficaram apreensivos com isso. Só você ver lá o assunto crise dos mísseis, né, que foi a instalação de base militar com mísseis na capital Havana, em Cuba, pelo presidente russo, o soviético Nikita Khrushchev. Isso aí é assunto para outro vídeo, tá? Estou me empolgando aqui já. Então os Estados Unidos vão ficar apreensivos. Então ele não vai querer mais países que estão passando por momentos de transformação, como é o caso da Argentina, que está tendo um movimento peronista, né? E países que têm repúblicas democráticas ainda, como é o caso do Chile, com Salvador Allende. E aí ele vai apoiar golpes militares, né, em diversos países, como é o caso do Chile, em 73, com o general Augusto Pinochet, né, que vai dar o golpe de Estado e destituir o Salvador Allende, implantando uma ditadura militar no Chile. No Brasil, em 64, com um golpe militar que destituiu o João Goulart. Muito bem, mas vamos à questão, né? Existem semelhanças entre as ditaduras militares. Aí ele fala, né? Brasileira, argentina, uruguaia e chilena, certo? Todas elas, ele quer saber qual é a semelhança entre elas. E é aí que está a pegadinha, presta atenção. Letra A. Receberam amplo apoio internacional tanto dos Estados Unidos quanto da Europa Ocidental? Bom, os Estados Unidos está correto, mas a Europa Ocidental não, ok? É porque a Europa estava numa crise sem fim devido à Segunda Guerra Mundial. Destruída, se reconstruindo, não tinha como apoiar ninguém. B. Combateram um inimigo comum, o comunismo, já que os Estados Unidos é que está apoiando. Os grupos esquerdistas, as guerrilhas, né? Lembra aqui da guerrilha brasileira? Recorrendo a métodos violentos, a repressão, né?
O fim do pluripartidarismo, fechamento do Congresso, perseguições, torturas, são características de ditaduras militares, especialmente do Brasil. Então, professor, está dizendo logo que a letra B é a correta? É, mas espera aí. Vamos deixar ela aí um pouquinho, vamos para as próximas. Letra C, tiveram forte sustentação social interna? Não, né? Só de uma massa da população que é representada pelos conservadores, no caso da Argentina, né? Os militares. Especialmente partidos políticos organizados? Não. Apoiaram-se em ideias populistas para justificar a manutenção da ordem? Não. Os governos populistas no Brasil, por exemplo, vão se pautar dentro da figura de um líder, como no caso do Brasil foi o governo, a era Vargas, né? Defenderam programas econômicos nacionalistas, promovendo o desenvolvimento industrial de seu país? Vou repetir. Defenderam programas econômicos nacionalistas, promovendo o desenvolvimento industrial de seu país. Ah, professor, isso aí tá certo. Tá certo. Tá certo se eu estivesse falando da ditadura militar no Brasil, por exemplo. Tá certo. Defenderam programas econômicos nacionalistas, como foi o caso do milagre econômico, para salvar o Brasil da inflação que o JK deixou, promovendo o desenvolvimento industrial no país, como foi as obras faraônicas, a hidrelétrica de Itaipu, a Transamazônica, a indústria nuclear de Angra dos Reis, a usina nuclear, de Angra dos Reis, de seus países. Tá certo, mas na ditadura militar ele quer a semelhança entre as ditaduras da América Latina. E aí torna errada a questão, porque a semelhança entre elas está na letra B. Combater o inimigo em comum, comunismo. Grupos esquerdistas, as guerrilhas, aqueles que eram contra a ditadura. E recorrendo a métodos violentos, a repressão e a perseguição. E o fechamento político aconteceu em todos. Então tá aí, pessoal. Fácil, né, a questão? Só que às vezes a pessoa não lê direito o enunciado e se embananam um pouco e erram a questão. Letra certa é a letra B de bola. Lembrando, deixa um like aí, se inscreve no meu canal e se você quiser, mesmo assim eu vou fazer um vídeo só sobre a Revolução Cubana. Valeu, boa sorte para vocês e sucesso, viu?